Você acredita no sobrenatural? Acredita que existam coisas que fogem de qualquer explicação lógica? Bom, independente do que você escolha acreditar, as pessoas que enviaram os relatos de hoje não só acreditam, como vivenciaram eventos que desafiam toda e qualquer racionalidade. Eventos que vão desde sons e aparições assustadoras até possessões violentas após uma brincadeira imprudente com o oculto. Eu sou o Dionísio e hoje serei seu guia nesse tour pelo desconhecido. Se você tiver coragem, apague as luzes, ajuste seus fones de ouvido, fique confortável e venha comigo nessa jornada aterrorizante pelos limites entre o mundo que conhecemos e aquilo que se esconde nas sombras. Enfim, sem mais delongas, vamos aos relatos. Quando os tios de Janaína finalmente conseguiram realizar o sonho de comprar uma casa em um condomínio de luxo, toda a família ficou orgulhosa e feliz por eles. A casa era perfeita, com 2 andares, piscina e uma escada deslumbrante na sala. Mas, durante um fim de semana de visita, Janaína e seus primos começaram a perceber que algo naquela casa não estava certo. Luzes que acendiam sozinhas, passos que subiam a escada vazia e um som perturbador que se repetia noite após noite. O que parecia ser o lar dos sonhos escondia um segredo sombrio, que só seria revelado meses depois e chocaria a todos. Oi Dionísio, meu nome é Janaína e eu gosto muito de acompanhar o seu canal, principalmente os relatos. Fico imaginando o que eu faria se estivesse no lugar das pessoas. Isso me dá um arrepio enorme. Tenho um relato para compartilhar com você e seus inscritos. Algo que aconteceu há cerca de 15 anos e que deixou meus tios aterrorizados. E eu acredito totalmente na história deles, porque vivenciei, pessoalmente, um dos eventos. Eu não pedi autorização para contar essa história, então vou mudar algumas informações e ocultar outras, mas nada que atrapalhe a experiência. Hoje moro em São Paulo, mas na época morava com a minha família em Tupiratins, uma cidadezinha de cerca de 2.000 habitantes no estado do Tocantins. Meu pai tinha uma mercearia em sociedade com meu tio, próxima da nossa casa, e era dali que vinha o sustento da nossa família. Certo dia, meu tio chamou meu pai para conversar. Ele queria encerrar a sociedade, pois tinha o projeto de abrir um novo comércio em Palmas, capital do estado, e pretendia se mudar para lá com minha tia e meus primos. Foi um choque, mas mesmo assim apoiamos muito a decisão deles e desejamos que tudo desse certo. E deu. Deu muito certo, inclusive. Meu tio começou um negócio de vendas online e passou a vender em grande quantidade. Ficamos muito felizes por eles, afinal, saíram da cidade natal apenas com a cara, a coragem e a fé. 2 anos depois, recebemos um convite para passar um fim de semana na casa nova que eles haviam comprado. Ficamos muito felizes, pois não os víamos desde que se mudaram e eu estava morrendo de saudade deles, principalmente dos meus primos. Nos organizamos e pegamos a estrada. Quando chegamos no endereço indicado pelo meu tio, caramba, que lugar lindo! Era um condomínio de luxo e eu nunca tinha visto casas tão luxuosas pessoalmente. Era uma realidade completamente diferente da nossa. Demoramos cerca de 20 minutos apenas dentro do condomínio só para chegar até a casa deles. Quando chegamos, fiquei estonteada. Era um sobrado maravilhoso. Eu não vou me estender muito nos detalhes para o relato não ficar muito longo, mas era um lugar incrível. O que mais me fascinava era a escada na sala. Eu não sei porquê, mas eu sempre sonhei em morar em uma casa de 2 andares com uma escada levando para a parte de cima, e eu só tinha visto isso em filmes. Então, era quase um sonho estar ali. Passamos o dia conversando, fazendo churrasco e aproveitando a piscina. Quando chegou a noite, meus pais foram dormir no quarto de hóspedes e eu e meus primos colocamos colchões na sala. A gente queria passar a noite vendo filmes até pegar no sono. Por volta das 4 da manhã, acordei com sede. Levantei, fui até a cozinha beber água. Todas as luzes estavam apagadas e a única iluminação vinha da televisão. Enquanto bebia água, escutei passos na escada. Não deu para saber se estavam subindo ou descendo. Quando voltei para a sala, notei que as luminárias da escada estavam acesas. Imaginei que meu tio ou minha tia tivessem descido e eu não tivesse percebido. Achei melhor não desligar e voltei a dormir. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, meu tio brincou. Vocês ficaram até tarde vendo filme de terror, né? Ficaram com medo e depois ligaram as luzes da escada. Respondi, não fomos nós, tio. Eu até achei que fosse o senhor ou a tia que tivessem descido, mas ele achou que eu estava brincando e deu de ombros. Durante o dia, repetimos praticamente a mesma programação: conversa, piscina e churrasco. À noite, decidimos dormir novamente na sala para terminar os filmes
e de novo apagamos todas as luzes para entrar no clima. Mas, por volta das 2 da manhã, algo estranho aconteceu. Começamos a ouvir passos na escada e dessa vez dava claramente para identificar que era alguém subindo. Não ficamos alarmados, pois achamos que alguém tinha descido sem percebermos e agora estava voltando. Continuamos assistindo o filme. Quando quem estava subindo deu o último passo, ouvimos o som do interruptor das luminárias da escada. A luz acendeu, mas não havia ninguém lá em cima. Um arrepio subiu pela minha nuca. Ficamos olhando para a escada iluminada por uns 10 segundos até que levamos o maior susto das nossas vidas. De repente, começou um barulho como se algo, ou melhor, alguém, estivesse caindo da escada. Eu lembro bem do som. Não parecia um objeto de plástico ou metal. Era como se um corpo estivesse rolando degrau por degrau e se espatifando no chão. A gente gritou de susto. Nossos pais desceram correndo e meu tio apareceu com a pistola na mão, achando que havia algum ladrão na casa. Contamos o que tinha acontecido, mas ninguém acreditou. Disseram que era sugestão porque a gente estava vendo filmes de terror no escuro e mandaram a gente desligar a TV e ir dormir. Mas não quisemos mais ficar na sala. Fomos todos para um quarto. Tínhamos certeza do que havíamos escutado. No dia seguinte, perguntei aos meus primos se algo parecido já tinha acontecido antes. Eles disseram que não. E o curioso é que eles já moravam naquela casa havia cerca de 2 semanas. Depois disso, não tocamos mais no assunto. No outro dia, eu e meus pais voltamos para casa. Depois disso, fiquei cerca de 8 meses sem notícias deles. Eu não tinha celular naquela época, então só meus pais conversavam com meus tios por telefone de vez em quando. Até que um dia, conversando com minha mãe sobre um assunto qualquer, ela disse no meio da frase: "Finalmente, seus tios se mudaram daquele lugar esquisito." Perguntei: "Como assim se mudaram, mãe? Lugar esquisito? Você tá falando daquela casa maravilhosa?" E foi aí que ela ficou visivelmente desconfortável, como se tivesse falado algo que não devia. E então, ela me contou a história mais assustadora que eu já ouvi na vida. Minha tia disse que, depois que fomos embora, começaram a acontecer umas coisas estranhas na casa, muito parecidas com o que eu presenciei. As luzes da escada acendiam sozinhas e, mesmo desligando o interruptor, continuavam acesas. Além disso, começaram a ouvir passos subindo a escada e, cerca de 10 segundos depois, o barulho de algo caindo pelos degraus. O mesmo barulho que eu e meus primos escutamos. Depois, surgiu um cheiro forte de podridão. Minha tia pensava que era comida estragada ou louça esquecida nos quartos pelos meus primos, mas procurava pela casa inteira e não encontrava nada. Certa madrugada, meus tios acordaram novamente com os passos. A luz da escada estava acesa, iluminando a fresta da porta do quarto. Foi aí que eles viram a silhueta de 2 pés parados diante da porta. Meu tio se levantou assustado, achando que havia um invasor. Meus primos tinham ido dormir na casa de um amigo naquela noite, então não havia mais ninguém na casa além deles. Ele pegou a arma no guarda-roupa e abriu a porta, pronto para atirar. Mas quando abriu a porta, o corredor estava completamente vazio. Meu tio ficou imóvel de susto. Minha tia perguntou o que tinha acontecido e se tinha alguém ali, mas quando meu tio se virou para responder, foi interrompido por um som. Aquele mesmo som de alguém caindo da escada. Alguns dias depois, em uma assembleia do condomínio, conversaram com um vizinho da mesma rua. Ele perguntou se estavam gostando da casa e meus tios disseram que sim. Então, o homem respondeu: "Que bom, eu não teria a mesma coragem de vocês." Perplexos, eles perguntaram o que ele queria dizer. E então, o vizinho contou a verdade. Naquela casa, morava um senhor viúvo de mais de 70 anos, sozinho. Raramente recebia visita dos filhos. Um dia, os moradores sentiram um forte cheiro vindo da casa. A administração chamou a polícia e arrombaram a porta. Quando o primeiro policial entrou, o odor o fez ajoelhar e vomitar na hora. O corpo do senhor estava ao lado da escada, em avançado estado de decomposição. Descobriram depois que ele teve um ataque cardíaco ao subir as escadas e caiu de lá, já sem vida. Quando a minha mãe terminou de me contar isso, todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Agora, tudo fazia sentido. O espírito, ou o que quer que fosse daquele senhor, ainda estava naquela casa, e eu passei por ele naquela noite em que fui beber água. Era uma sexta-feira comum. Cerveja, conversa, risada, até que alguém tira um tabuleiro Ouija da mochila e decide testar. Marcos não participa, ele só observa. E talvez por isso ele se lembre de cada detalhe com clareza. No começo é só uma brincadeira. Depois, algo acontece no ambiente que muda o clima. E o que parecia infantil começa a ficar desconfortável.
E quando a madrugada chega, a casa revela um lado que ninguém ali estava preparado para ver. Um relato que não gira em torno do tabuleiro em si, mas do que veio depois, quando já era tarde para desfazer a brincadeira. Isso foi há uns 4 anos. Eu morava numa casa alugada com um casal de amigos da faculdade. Vou chamá-los de Rafael e Joana. Era um sobrado velho perto do campus, meio caindo aos pedaços, mas o aluguel cabia no bolso. A gente dividia as contas e cada um tinha seu quarto. Numa sexta-feira à noite, veio nos visitar outro casal de amigos, o Tiago e a Camila. Compramos algumas cervejas e ficamos conversando, coisa normal de fim de semana. Em certo momento, a Camila lembrou que tinha um tabuleiro Ouija guardado na mochila. Disse que tinha comprado num sebo e estava doida para experimentar. Eu nunca gostei muito dessas brincadeiras. Eu não sou uma pessoa extremamente religiosa, mas sempre acreditei que existem coisas que fogem da nossa lógica. Minha avó costumava dizer que quem já partiu não quer ser incomodado. Morto quer ficar quieto e vivo não deve ficar chamando. Avisei que eu achava uma má ideia, mas ninguém levou a sério. Disseram que era só uma brincadeira e que não ia acontecer nada demais. Eles montaram um tabuleiro na mesa da cozinha e eu preferi ficar no sofá da sala, de onde eu conseguia ver tudo de longe. Acendi um cigarro e fiquei observando. Eles colocaram os dedos no ponteiro e começaram a fazer perguntas bobas. Tem alguém aí? Qual o seu nome? Coisas assim. No começo parecia que não ia dar em nada. Eles riam, faziam piadas, diziam que alguém estava empurrando o ponteiro de propósito. A Joana estava meio nervosa, mas também estava entrando na brincadeira. De repente, a luz apagou. Ficou tudo escuro. O curioso é que, quando a energia acaba de repente entre amigos, a reação normal é gritar e fazer arruaça. Mas dessa vez, ninguém disse nada. O apagão durou uns 5 ou 10 segundos no máximo. O Tiago quebrou o silêncio fazendo piada. Opa, tem um convidado novo, senta aqui com a gente. A Camila deu um tapa nele e mandou ele parar com aquilo. Pediu que fosse respeitoso com quem quer que estivesse ali. Até hoje, eu sinceramente não sei se foi algo sobrenatural que ocorreu ali ou foi só uma coincidência da energia cair naquele momento. Nunca pensei muito nisso. Eles continuaram brincando por mais 1 hora. Depois, guardaram o tabuleiro, terminaram as cervejas e foram embora. Quando eu fui dormir, já era por volta de 00:30. Meu quarto ficava no 2º andar, ao lado do quarto do casal. Eu estava um pouco tonto por conta da bebida, então não tive problemas em adormecer. Foi então que acordei no meio da madrugada com um barulho. Estava escuro ainda. Era um grito. O grito de Joana. Achei que fosse um pesadelo, mas logo ouvi a voz do Rafael também. Levantei correndo e abri a porta do quarto. Os dois estavam no corredor. Rafael segurava os braços dela, tentando se afastar, enquanto Joana segurava uma faca e tentava acertá-lo. Gritei, para com isso, Joana, pelo amor de Deus, e corri para separá-los. Ela parecia possuída, eu juro. Os olhos estavam fechados e ela gritava, mas não era a voz dela. Era mais grossa, mais rouca. Consegui arrancar a faca da mão dela num puxão, mas mesmo assim ela continuou atacando. Arranhou o rosto dele e deu socos tão fortes que fez o nariz dele sangrar. A Joana é pequena, magra, mas mesmo assim jogava ele contra a parede como se não fosse nada. Segurei ela por trás e foi quando senti algo estranho. O corpo dela estava completamente gelado. Estava rígido, duro, mas ao mesmo tempo se mexendo com uma força que não fazia sentido nenhum. Com muito esforço, eu e o Rafael conseguimos derrubá-la e segurá-la no chão. Ela ainda se debatia e soltava gritos roucos, até que, de repente, parou. Com os olhos ainda fechados, ficou imóvel, desmaiada no chão. Ficamos ali, ofegantes, olhando para ela caída. Alguns minutos depois, ela acordou confusa e perguntou o que tinha acontecido. Disse não se lembrar de nada e que tinha ido dormir e acordado no chão, com a gente em cima dela. O Rafael, com o rosto sangrando, começou a chorar. Contou tudo para ela e mostrou a faca jogada no chão. Ela entrou em choque. Jurou que não se lembrava de nada. O Rafael não quis dormir em casa naquela noite. Acabou indo embora. Ficou só eu e a Joana naquela casa. Até hoje eu não sei de onde eu tirei coragem para ficar ali. Acho que foi por falta de opção. Eu não tinha dinheiro para hotel e meus pais moravam em outra cidade. Mesmo assim, preferi trancar a porta do meu quarto. Eu não consegui dormir. Fiquei acordada a noite inteira, embora não tivesse acontecido mais nada naquela madrugada. De manhã, quando saí do quarto para ir para a faculdade, não encontrei Joana. Ela também estava fechada dentro do quarto. Só consegui ficar mais uns 3 dias naquela casa. Dormia mal. À noite eu comecei a ouvir passos no corredor, portas rangendo. Podia ser paranoia depois do susto, mas eu não quis arriscar. Chamei eles para conversar e disse que ia me mudar. Eles pediram para que eu ficasse, disseram que estava tudo bem
que tinha sido só um episódio e que ela ia buscar ajuda. Mas eu não confiei. Encontrei outro lugar perto da faculdade e fui embora. Bloqueei os dois no celular. Nunca mais falei com nenhum deles. Não sei o que aconteceu depois. E, sinceramente, prefiro não saber. Vozes que vêm do além. Seria apenas a mente pregando peças? Um truque da imaginação alimentado pelo medo ou cansaço? Talvez. Mas e quando não é só você que escuta, mas outra pessoa também ouve exatamente a mesma coisa? E pior, quando isso vem acompanhado de outros eventos ainda mais perturbadores que se estendem madrugada fora, como se algo tivesse sido despertado. É exatamente sobre isso o que trata o próximo relato. Meu nome é João Felipe. Sou de uma cidade litorânea paranaense chamada Guaratuba, uma cidadezinha pacata e relativamente pequena. Em meados de 2022, 2023, estava eu junto da minha esposa, na época minha namorada, conversando de frente à casa que moramos hoje após um culto. Nós somos de família cristã protestante, então temos certa ciência de que há um mundo espiritual bastante ativo nos rodeando. Um pouco antes de me despedir, eu e minha esposa escutamos algo terrível. Era por volta de 10h30 da noite. A rua estava escura e deserta. Foi quando nós dois ouvimos algo chamar o meu nome. João. Era uma voz monstruosa, quase demoníaca, rouca e gutural. Ficamos assustados, mas tentamos ser racionais. Poderia ter sido alguém tentando pregar uma peça. Porém, olhamos de um lado para o outro, tentando encontrar quem quer que fosse que tivesse feito essa brincadeira. Mas não havia ninguém. Tanto meus sogros quanto a minha cunhada estavam dentro de casa, prontos para dormir. Instantaneamente, eu e minha esposa começamos a orar, repreendendo qualquer que fosse a origem daquela voz. O mais estranho disso tudo é que não fui só eu que ouvi. Minha esposa também. Naquele momento, um frio tomou conta da rua, o que não fazia sentido nenhum, porque era verão e estava fazendo muito calor. Decidi ir embora e falei para minha esposa que entrasse em casa e ficasse lá em proteção. Ao chegar na casa dos meus avós, onde eu morava na época, fui dormir com aquilo na cabeça e sem contar nada para mais ninguém. Antes de me deitar, fiz uma oração, tentando me acalmar. Ainda naquela mesma noite, comecei a ouvir passos e estalos vindo do lado de fora, como se algo estivesse arranhando as paredes e andando ao redor da casa. Fiquei em silêncio, tentando entender o que era, mas o barulho continuava. Mais tarde, já de madrugada, ouvi novamente aquela voz chamando meu nome. João. Só que dessa vez, num tom um pouco mais baixo. Logo em seguida, escutei a porta do quarto da minha avó se abrindo e ela saindo para o corredor. Ela veio até mim e perguntou o que tinha sido aquilo, dizendo que também tinha ouvido. No primeiro momento, pensamos que poderia ser o meu avô pregando algum tipo de peça, coisa que ele faria se estivesse acordado. Mas ele estava em sono profundo naquela hora, o que tornava essa hipótese improvável. Foi então que comecei a tremer e contei para minha avó tudo o que eu tinha ouvido mais cedo junto da minha esposa. O que me deixou ainda mais assustado foi perceber que não era só eu que estava ouvindo aquelas coisas. Os estalos na parede e o som de unhas raspando na madeira não pareciam em nada serem meu avô tentando nos pregar uma peça. Cheguei a pensar que eu podia estar sendo induzida ao medo por conta da experiência anterior que tinha passado, mas ao mesmo tempo, o que eu estava ouvindo parecia real demais para ser apenas um delírio. Hoje, ainda me recordo dessa história, sem ter uma explicação do que de fato foi aquilo. Existem gestos que carregam afeto, memória e identidade. Pequenos hábitos que definem quem somos e como nos relacionamos com aqueles que amamos. Mas o que acontece quando esses gestos continuam mesmo depois que a pessoa já partiu? Quando um toque familiar, gentil e inconfundível acontece em um momento impossível. A avó de quem enviou o próximo relato vivenciou algo inexplicável enquanto cuidava do jardim de uma vizinha recém-falecida. E a explicação para aquilo só tornaria tudo ainda mais arrepiante. Eu nunca acreditei em assombrações, mas minha avó vivenciou algo inexplicável quando era jovem. Na rua onde morava, várias residências tinham histórias estranhas. 3 casas abaixo da dela vivia um casal idoso. Certa manhã, a esposa não acordou. Havia falecido durante o sono de complicações cardíacas. Após o sepultamento, o viúvo foi passar uns dias na casa do filho para se recuperar da perda e pediu ao meu avô, que era um amigo próximo da família, que regasse as plantas enquanto estivesse fora. Minha avó o acompanhou. Ela tinha ouvido falar que a falecida tinha um jardim de inverno lindo e queria conhecê-lo. Meu avô também levou meu tio para ajudar. Quando chegaram à residência, meu avô e meu tio foram direto para os fundos cuidar das plantas externas, enquanto a minha avó entrou para regar o jardim de inverno.
Ela estava concentrada nas orquídeas quando sentiu um perfume familiar de talco e lavanda envolvendo-a completamente. Achou que fosse apenas o aroma que ainda permanecia na casa e deu de ombros e continuou regando. Então, sentiu de novo, dessa vez com mais intensidade. Ela olhou ao redor e não havia ninguém, mas quando voltou às plantas, sentiu dedos gentis ajeitando uma mecha do seu cabelo atrás da orelha. Largou o regador e correu para a porta dos fundos, chamando meu avô e meu tio aos gritos. Do lado de fora, ainda trêmula, ela contou o que havia acontecido. Meu avô ficou pálido como papel. Ele revelou então que a senhora falecida tinha um costume especial com as amigas mais próximas. Sempre que conversavam, ela ajeitava carinhosamente o cabelo delas enquanto falavam, dizendo que não conseguia resistir quando via um fio fora do lugar. Ficar sozinha em casa era rotina para a narradora do próximo relato, o seu momento de paz após a escola. Mas naquela tarde, algo quebrou a normalidade. Sons que não deveriam estar ali e uma presença que não deveria existir. Quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, era comum me deixarem sozinho em casa após a escola. Meus pais e irmãs geralmente chegavam 1 hora e meia mais tarde. Normalmente, eu não me importava nem um pouco de ficar sozinha. Podia comer o que quisesse, assistir TV no volume máximo sem levar bronca e reclamar do meu dia horrível para as minhas amigas no FaceTime sem ser interrompida. Naquele dia em particular, entrei em casa e larguei minhas mochilas. Tudo o que eu queria fazer era comer uma tigela de macarrão com queijo fresquinho e chorar. Estava exausta, então foi exatamente o que fiz. Assim que comecei a ferver a água, ouvi o som inconfundível de alguém usando botas de neve pesadas andando lá embaixo. Eu sabia que não podia ser ninguém da minha família, porque meu pai, que era sempre o primeiro a chegar em casa, além de mim, só chegaria dali a 1 hora. Mesmo que ele tivesse chegado mais cedo, teria me mandado uma mensagem e eu teria ouvido claramente a porta da garagem abrir. Para não entrar em pânico, pensei que a máquina de lavar provavelmente estava desnivelada e que eu deveria verificar. Desliguei o fogão e, por precaução, peguei uma faca de cozinha grande e desci as escadas. Quando cheguei lá embaixo, no porão, percebi que a máquina de lavar nem ligada estava. Meu cérebro simplesmente congelou. Fiquei parada em frente à escada por um bom minuto, tentando entender o que tinha ouvido, tentando encontrar alguma explicação para me acalmar. De repente, o cômodo ficou gelado e eu senti alguém atrás de mim. Quando quem quer que fosse respirou na minha nuca, acabou. Corri escada acima, ouvindo não só passos atrás de mim, mas também uma respiração pesada. Quando cheguei no topo da escada, lembrei que estava com a faca na mão. Me virei para esfaquear quem quer que estivesse atrás de mim. E quando fiz isso, não havia ninguém lá. Presumi que o intruso tivesse recuado para o andar de baixo, então me tranquei no banheiro e mandei uma mensagem para o meu pai. Ele me disse para ficar parada e não fazer barulho. Fiquei sentada no banheiro tentando não chorar. De repente, ouvi o som das botas pesadas novamente. Mas dessa vez, estavam subindo as escadas. Mandei uma mensagem rápida para o meu pai para ver se ele estava em casa e ele disse que não. Senti um frio na barriga conforme os passos se aproximavam, até chegarem à porta. Tapei a boca com a mão, mas isso não abafou minha respiração ofegante tomada pelo pânico. Consegui ver a sombra dos pés da pessoa na fresta da porta. Consegui inclusive ouvi-lo respirando. Fiquei parada, tentando conter o choro, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Estava apavorada. De repente, ouvi a porta da garagem do meu pai abrir. Uma onda de alívio me invadiu. Nesse momento, ouvi o intruso correr para o quarto dos meus pais. Meu pai verificou a casa inteira, mas não havia nada. Nenhuma janela quebrada, todas as portas trancadas e, claro, nenhum intruso. A única coisa errada era o porão. Estava destruído. Quando a minha mãe o limpou naquele dia, meu pai brincou dizendo que era só imaginação minha. Disse que eu estava apenas sendo paranoica. Mas não. Aquilo foi muito real. Até hoje, eu ainda não consigo explicar. Sei o que eu vi. Sei o que senti. Existem superstições que atravessam gerações, transmitidas em tom de advertência por aqueles que vieram antes de nós. Algumas são absurdas, outras até engraçadas. Mas, e se alguma dessas crenças existem por um motivo? O narrador sempre foi cético, o tipo de criança que adorava filmes de terror e não temia o desconhecido. Então, quando seus primos o alertaram para nunca assobiar à noite, ele fez exatamente o oposto. Continuou assobiando, rindo da superstição, provocando o inexplicável. Sozinho na estrada escura que levava ao rancho, ele finalmente obteve uma resposta. E percebeu, tarde demais, que algumas advertências não devem ser ignoradas.
Durante as férias de verão, meus pais tinham o costume de nos enviar para o rancho do meu pai no México. Eu e meu irmão passávamos os dias trabalhando na encosta da montanha, cuidando do gado e explorando os arredores. Ao final de cada jornada, caminhávamos mais ou menos 1,5 km até a casa principal para jantar, seguindo por uma estrada de pedras que subia a colina. Era um trajeto que fazíamos todos os dias, mas naquela noite, algo mudaria para sempre a forma como eu via aquele lugar. Naquele dia em específico, tínhamos trabalhado mais longe do que o normal, perto de um riacho nas montanhas. Depois de horas pastoreando gado e pescando, começamos a descer quando o sol já tinha se posto completamente. A escuridão tomou conta rapidamente e eu caminhava ao lado dos meus primos e do meu irmão, conversando despreocupadamente sobre o dia. Sem pensar muito, comecei a assobiar uma melodia qualquer. Foi um gesto automático, daqueles que a gente faz sem perceber. Mas a reação dos outros foi imediata e desconcertante. Todos pararam de andar ao mesmo tempo, viraram-se para mim e me encararam em um silêncio absoluto. O clima descontraído da conversa desapareceu instantaneamente. "O que foi?" perguntei, confuso com aquela reação exagerada. Foi quando todos começaram a falar ao mesmo tempo, alertando-me para nunca assobiar à noite. Meu primo mais velho, vendo a minha expressão cética, explicou com seriedade: "Quando você assobia à noite, o diabo responde de volta." Revirei os olhos diante daquela superstição. Eu era uma criança que adorava filmes de terror e nunca acreditei em fantasmas ou lenda do tipo. Talvez por teimosia, talvez só para provocar, comecei a assobiar novamente, mais alto dessa vez. A reação deles foi instantânea. Eu vi o medo genuíno estampado em seus rostos. Um dos meus primos nem esperou. Simplesmente saiu correndo colina acima, desaparecendo na escuridão. Eu achei aquilo hilário e continuei assobiando, rindo da ingenuidade deles. Mas a minha diversão custou caro. Irritados comigo, todos se afastaram, deixando-me sozinho no caminho escuro. De repente, a brincadeira não parecia mais tão engraçada. Continuei subindo a colina, agora acompanhada apenas pelo som do vento nas árvores e do coachar dos sapos. A escuridão ao meu redor parecia mais densa, mais presente. Foi então que eu vi um assobio, claro, nítido, cortando o silêncio da noite. Meu primeiro pensamento foi que era um dos meus primos tentando me assustar em retaliação. Decidido a provar que não tinha medo, assobiei de volta, desafiando. Mas o que aconteceu em seguida fez cada pelo do meu corpo se arrepiar. O assobio voltou, mas dessa vez estava diferente. Estava próximo, muito próximo. Tão próximo que parecia vir a apenas alguns centímetros atrás de mim, como se alguma coisa estivesse literalmente respirando na minha nuca. Meu corpo inteiro congelou por um instante. Algo dentro de mim, um instinto primitivo que eu não sabia que possuía, gritou para que eu não me virasse. E eu obedeci. Comecei a caminhar mais rápido, tentando manter a compostura, mas meu coração batia descompassado. Já conseguia ver as luzes da casa ao longe, a segurança estava perto. Foi quando ouvi novamente o assobio, agora acompanhado por um som novo e aterrorizante. O bater de cascos na estrada de pedra, vindo logo atrás de mim. Não consegui mais me conter. Larguei qualquer pretensão de coragem e disparei em corrida, gritando desesperadamente pelo meu irmão. Ele saiu correndo da casa ao ouvir meus gritos e eu praticamente me joguei porta adentro, tropeçando nas minhas pernas, balbuciando incoerentemente sobre o que tinha ouvido. Nunca olhei para trás. Nem uma única vez durante toda a corrida. Meu irmão disse que não viu nada quando saiu para verificar, e por anos eu carreguei aquela experiência como um segredo meio envergonhado, me perguntando se tinha sido apenas a minha imaginação trabalhando contra mim. Mas anos depois, em uma conversa casual, meu irmão finalmente admitiu algo que mudou tudo. Ele tinha ouvido. O som dos cascos na estrada de pedras foi exatamente o que o fez sair correndo para fora naquela noite. Ele tinha pensado que algum dos cavalos tinha fugido do cercado, mas quando saiu, não havia cavalo algum. Não havia nada. Desde aquela noite, nunca mais assobiei no escuro. E sempre que ouço alguém assobiar à noite, um calafrio percorre minha espinha e eu me lembro da advertência do meu primo. Quando você assobia à noite, algo responde de volta. Atenção! O próximo relato ele contém menções a suicídio e depressão. Se esse for um tema de gatilho para você, eu recomendo pular para o próximo relato no minuto que está aparecendo aqui na tela. E caso você esteja passando por um momento difícil, por favor, não enfrente isso sozinho. Procure alguém de confiança e busque ajuda profissional. Até onde a mente humana pode ir para nos proteger de uma verdade insuportável.
Poderiam existir traumas tão profundos que nosso cérebro simplesmente se recusa a processá-los e cria uma realidade alternativa para nos manter funcionando? É exatamente disso que se trata o próximo relato. Essa história é algo que eu ouvi em um programa de rádio tailandês de história de fantasmas. Foi contada como uma experiência verdadeira por uma mulher chamada Sai, que compartilhou o que aconteceu com ela muitos anos atrás. Naquela época, Sai não tinha muito dinheiro, então ela dividia um pequeno quarto de dormitório com outro estudante que conhecia. A colega de quarto de Sai era educada, quieta e muito focada nos estudos. Todo dia de manhã, ela ia para a aula e toda noite voltava direto para o quarto. O horário de Sai era o oposto. Ela dormia durante o dia e trabalhava à noite. Tudo começou durante uma semana em que Sai teve que viajar para fora da cidade a trabalho por cerca de 7 dias. Antes de sair, sua colega de quarto perguntou: "Se eu não estiver aqui quando você voltar, você vai conseguir ficar sozinha?" Sai apenas riu e supôs que sua colega quisesse ficar com o namorado, então respondeu: "Claro, eu não vou ficar sozinha." Ela então saiu para sua viagem a trabalho. No 7º dia, ela ligou para a colega para dizer que não voltaria para casa ainda porque seus colegas de trabalho estavam tendo uma festa de jantar. Mas ela não conseguiu contato. Sai não pensou muito nisso e deixou para lá. No 8º dia, Sai voltou para o quarto como de costume. Sua colega estava lá, lendo um livro e falando com ela normalmente. Sai tomou um banho e foi para a cama. Mais tarde, a colega disse que precisava fazer algumas coisas e saiu. No 9º dia, Sai acordou com o quarto vazio. Presumiu que sua colega tinha ido para a aula. Ela desceu para tomar café da manhã e ouviu pessoas no restaurante embaixo do prédio reclamando de um cheiro terrível vindo de um dos quartos. Sai não sentiu cheiro nenhum. Quando ela subiu de volta, o vizinho perguntou sobre a mesma coisa, sobre o cheiro de podre. Mas, novamente, Sai disse que não sentia nada. Aquela noite, a sua colega voltou para o quarto normalmente e não disse nada sobre qualquer cheiro. No 10º dia, a proprietária do dormitório e seu sobrinho bateram na porta de Sai. Quando ela abriu, o sobrinho disse que sentia um cheiro terrível vindo do quarto dela e pediu para olhar lá dentro. Ele entrou e, momentos depois, saiu correndo, apavorado. O grito dele fez com que tanto Sai quanto a proprietária do dormitório ficassem paralisadas. Depois que ele se acalmou um pouco, voltou para dentro e imediatamente colapsou, gritando de pânico. Sai e a proprietária do dormitório correram atrás dele. Dentro do banheiro estava o corpo da colega de quarto de Sai. Ela havia tirado a própria vida. O corpo já havia começado a se decompor. Quando a polícia e os legistas chegaram, confirmaram que ela já estava morta há 10 dias, o que significava que ela morreu no primeiro dia em que Sai saiu para sua viagem de trabalho. Em seu diário, encontraram uma nota. Ela estava insatisfeita em diversos pontos da vida. Também escreveu que estava grávida, mas seu namorado havia traído ela com uma caloura da universidade. De coração partido, ela colocou fim à sua vida. Mas a parte mais estranha é essa. Sai esteve vivendo no quarto com o corpo da colega sem nem perceber. Ela viu a colega entrando e saindo, ela conversou com ela, ela até usou o banheiro, o mesmo banheiro onde estava o corpo, sem notar nada. Algumas pessoas acreditam que Sai viu sim o corpo da amiga no primeiro dia que voltou, mas o choque foi tão esmagador que a sua mente bloqueou completamente a memória. Seu cérebro, tentando protegê-la, apagou o horror totalmente, criando um ponto cego psicológico para que ela não tivesse um colapso ao ver a amiga que tanto se importava morta. E assim, por dias, ela viveu com o corpo, enquanto a sua mente se recusava a deixá-la entender o que realmente estava vendo. Você já se perguntou como sabemos que a realidade que percebemos é realmente real? Nossos olhos captam imagens, o cérebro processa e aceitamos como verdade. Mas e se, por breves segundos, as regras mudassem? Mateus presenciou algo impossível em plena luz do dia, preso no trânsito de Belo Horizonte. Não foi lampejo, reflexo ou sombra. Aconteceu diante dos seus olhos, sem margem para erro. Ele sabe o que viu, mas até hoje não consegue explicar o que aconteceu. Passei por uma situação estranha alguns anos atrás e não sei exatamente como classificá-la. Acho que falha na Matrix é o que mais se aproxima, mas deixa ao cargo dos investigadores paranormais que acompanham seu canal dar um veredito sobre ela. Meu marido tinha ido fazer uma entrevista de emprego no centro de BH e como eu estava com o carro nesse dia, fui buscá-la após ele terminar. Quando estávamos voltando para casa, passamos pela Avenida do Contorno, uma das principais avenidas de BH, em um trecho que possui muitos arbustos plantados no canteiro central. Esses arbustos são muito altos e podados de uma maneira que formem quase um muro mesmo.
fazendo que quem transite de um lado da avenida veja o que está vindo em sentido contrário apenas pelos espaços entre um arbusto e outro. Devido ao trânsito do horário de pico, estávamos parados em um congestionamento aguardando os carros da frente andarem. Nesse momento, reparei uma moça jovem usando uma camiseta branca, atravessando a avenida, pouco à frente do nosso carro e sumindo por trás do arbusto do canteiro central. Pouco depois, pelo espaço entre os arbustos, percebi um Jeep Renegade vermelho, vindo no sentido contrário e sumindo da vista por trás do mesmo arbusto que a moça. Dei destaque para as cores, porque foi aí que a estranheza aconteceu. Quando o Jeep Renegade apareceu de novo, ele estava branco. E quando o Jeep passou e a moça terminou de atravessar a avenida, a camiseta dela estava vermelha. Eu juro que, assim que percebi, tentei ver o que tinha acontecido. Achei que eu estava ficando doido e até olhei para trás para confirmar se era isso mesmo, mas só consegui ver o Jeep branco se afastando e não vi mais a moça. Dionísio, eu não faço a menor ideia do que aconteceu, mas tenho 100% de certeza do que eu vi. Não havia a menor possibilidade de confundir as cores nem do Jeep e nem da camiseta da moça, pois naquele dia o trânsito parecia um grande mar de carros prateados e pretos e as cores ficaram bem nítidas para mim. Perguntei para o meu marido se ele também havia reparado no que havia acontecido, mas ele estava pilhado com a entrevista que tinha feito e não estava prestando atenção em nada. Também não tive como ficar pensando muito a respeito daquilo porque o trânsito começou a andar, mas, mesmo quando voltei a pensar nesse acontecido, nos dias seguintes, não consegui chegar numa explicação lógica. Até hoje, na verdade, não faço a menor ideia do que aconteceu naquele dia. E assim, chegamos ao fim de mais uma jornada pelo inexplicável. Seja você cético ou crente, racional ou espiritual, uma coisa é certa: o mundo, ao nosso redor, guarda mistérios que a nossa lógica ainda não consegue decifrar. O desconhecido está mais perto do que imaginamos, escondidos nas sombras de uma escada, no silêncio de uma casa vazia ou na resposta de um assobio na noite. E talvez a pergunta não seja se essas coisas existem ou não, mas sim se você está preparado para enfrentá-las quando essas coisas cruzarem seu caminho. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar um like, conferir a sua inscrição no canal e ativar o sininho para ser avisado do próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.